Olá, amigos e amigas de toda a Paraíba, muito boa noite. Depois de ficarmos por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, no Brasil Urgente, agora é a hora do nosso Paraíba Urgente. Ainda em formato especial, em formato de entrevistas nesse período de pandemia. Hoje falando sobre direito do trabalhador. A gente recebe aqui no estúdio o advogado especialista em direito do trabalho, o doutor Ramon Carvalho. Doutor Ramon, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Paraíba Urgente. Muito boa noite, Cacá, boa noite, telespectadores. Primeiro, agradecer pelo convite, estar aqui para esclarecer a população sobre os direitos da pandemia, principalmente relacionados ao trabalho, relacionados às viagens, hospedagens. Eu que agradeço você ter atendido o nosso convite, doutor Ramon. Vamos falar sobre essa novidade aí, que eu acho que é a principal novidade no direito do trabalhador, que é a história da possibilidade de você poder, do empregador poder suspender temporariamente os contratos e aí a consequente redução de carga horária e redução de salário. Eu queria que você explicasse para a gente essa novidade. Perfeito. Primeiro, há que se colocar que isso tudo ocorreu devido à pandemia do coronavírus. O governo editou duas medidas provisórias, a 936 e a 927. A 927 ela não virou lei, então ela perdeu todos os efeitos durante o próprio curso da pandemia, só tendo efeito durante o período que ela... Porque não foi votada a tempo pelo Congresso, né? Não foi votada a tempo pelo Congresso. Ela tem um prazo de 120 dias, ou é 180 dias? 60 mais 60. São 120. Isso. São 120 dias, não foi votado dentro do prazo, perdeu o valor. Só que ocorre que o Congresso, na verdade, decidiu por não aprovar ela como lei, foi alvo de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que era a questão da medida provisória que tratava do teletrabalho, tratava da possibilidade de trabalhar por home office, da possibilidade de expandir para o banco de horas por 18 meses. Mas essa medida provisória perdeu totalmente a eficácia no final da própria validade. Então, a relevância maior é da 936, que virou a Lei 14.020, que foi aprovada, inclusive, agora, dia 6 de julho, com efeitos permanentes, né, para o período do Decreto Legislativo 6, ou seja, de 19 de março a 31 de dezembro. É o período de calamidade pública. Isso, perfeito. Essa medida provisória que se converteu em lei, ela trata, na verdade, da possibilidade do governo, da efetiva determinação do pagamento do benefício pelo governo federal, pela União, aos empregados. É pelo seguro-desemprego, né? Uma espécie de seguro-desemprego, podemos chamar assim? Não propriamente. Ela usa como base de cálculo o seguro-desemprego para que seja calculada. Mas, na verdade, ela determina o seguinte, as duas possibilidades, certo? De redução da carga de trabalho ou da suspensão total e absoluta da jornada do contrato de trabalho por um período que foi votado agora na portaria mais recente, que pode se estender até 120 dias, mas o trabalhador poderá ter sua carga de trabalho reduzida em 25%, em 50% ou 70%, de acordo com a necessidade da empresa, sempre visando que se mantenha o comércio, as indústrias e as empresas de modo geral abertos. Ou, caso a empresa decida, ela pode, de fato, suspender o contrato de trabalho em sua totalidade pelo período determinado até de 120 dias, na modalidade de 30 mais 30, mais 30 mais 30. Certo? Agora, isso seja na fase da redução, seja na possibilidade de redução de salário, ou seja na possibilidade de suspensão contratual, quem paga o salário é o governo. Tem duas situações. Ou quem compensa? Tem duas situações. No caso da suspensão total do contrato de trabalho, quem paga de fato é o governo, por intermédio do bem, que é justamente o benefício emergencial. A suspensão do contrato de trabalho ela vai valer por 30 dias, a empresa tem que informar ao governo, pelo Ministério da Cidadania, pelo Ministério da Economia, no prazo de 10 dias. Contado desses 10 dias, o governo tem 30 dias para efetivar o pagamento. O que até gera confusão, porque a maioria dos empregados costumavam receber no 5º dia útil, e a partir da vigência da medida provisória, ele pode receber em qualquer data do mês, contanto que se contabilize o prazo de 30 dias da informação. Então, por exemplo, as pessoas costumavam receber no 5º dia útil, mas podem receber dia 14, dia 20, dia 30, dependendo da data que a informação foi emitida para o Ministério da Cidadania. Nesse caso específico, o governo paga, sim, o salário em 100%. Para as empresas... Tem limite? Tem limite. Na verdade, não tem limite. Tem o mínimo, que é... O piso, que é o salário mínimo. Que é o piso e o salário mínimo. E tem um limite para 2 salários mínimos, caso a empresa fature mais que 4.800.000. E tem o teto de 3 salários mínimos, caso a empresa fature menos que 4.800.000. Entendi. Que é, na verdade, a limitação do Simples Nacional. Se a empresa tem do Simples Nacional ou do lucro presumido. Agora, essa confusão que eu fiz, colocando seguro-desemprego na roda,
Muita gente também está fazendo. É um cálculo com base no seguro-desemprego, mas não é um seguro-desemprego. Ou seja, não conta para uma possível rescisão contratual no futuro. Ele não perde parcelas do seguro-desemprego no futuro, né? Não perde. Assim, muito embora o período que o contrato de trabalho seja suspenso não seja contabilizado para fins da Previdência, existe a possibilidade de que o empregado contribua como contribuinte facultativo. Nem a empresa nem o governo vão recolher para a Previdência, mas eu posso, de forma autônoma, naquele carnezinho, fazer um recolhimento do INSS. Você pode fazer seu recolhimento de forma autônoma, isso não tem impedimento. Agora, a confusão ocorre por conta do seguro-desemprego, mas na verdade é assim, o seguro-desemprego é um benefício, na verdade, excludente do benefício da redução. Uma vez que, se você estiver recebendo seguro-desemprego, você não faz jus ao benefício. Esse benefício é, na verdade, de quem estava trabalhando. Certo. Então, ele não vai alterar, o tempo de contrato de trabalho continuará o mesmo. Então, o contrato suspenso, ele continua contando tempo para FGTS, continua contando tempo para seguro-desemprego? O FGTS é meio complicado também, porque, o FGTS continua contando normal. O INSS, existe a possibilidade de pagamento pela obrigação facultativa, mas isso não vai atrapalhar o tempo de trabalho contado na carteira, contado para fins de férias, contado para fins de 13º. Porque não é uma rescisão, não é uma suspensão. Há apenas uma suspensão, e uma suspensão assim, que ela, na verdade, determina o não cumprimento de algumas normas da CLT, do 468, justamente em função da situação emergencial, para que se preserve de forma efetiva o emprego. Agora, não vale para todo mundo, né? Existem alguns grupos de pessoas que esses decretos não atingem, né? Essas leis não atingem. Queria que você explicasse. Primeiro, esse decreto é específico para quem está, de fato, empregado. Então, se você estiver desempregado ou não tiver nenhum vínculo de trabalho, você terá que pleitear pelo auxílio emergencial ou por outros meios, mas tem que estar efetivamente trabalhando. Mas o benefício não vai ser ampliado a quem estiver recebendo, por exemplo, aposentadoria, quem estiver encostado pelo INSS, quem tiver... Porque já recebe um benefício. Porque já recebe benefício. Não vai ser deferido a quem for empregado da administração pública direta ou indireta e suas autarquias, bem só como iniciativa privada. Das subsidiárias, só da iniciativa privada. E também não vai ser deferido para quem estiver recebendo curso preparatório. Entendi. Agora, imaginemos o seguinte, eu sou empregado, você é o meu funcionário. Certo. Aí eu cheguei, chamei você, eu digo, olha, Ramon, eu vou precisar suspender o teu contrato, eu não estou com condição de te pagar, tal, essa coisa toda. Você está com o contrato suspenso. Suspendi o teu contrato por 90 dias. Vou dizer, você vai estar com o contrato suspenso por 90 dias. E está lá. Dentro desse período, eu preciso que você volte. Surgiu uma demanda especial, eu preciso que você retorne. Eu posso fazer isso? Pode, absolutamente. A lei, inclusive a Lei 14.020, ela prevê expressamente a possibilidade de que você possa extinguir, cancelar a suspensão pela mera informação ou pela acordo entre as partes. Então, a suspensão, na verdade, ela é uma medida para proteger a empresa. Mas se chega no ponto de que a empresa precisa de que o trabalho seja efetivamente realizado, ela pode convocar todos os funcionários para voltar a trabalhar. E o mais importante, o empregado não pode se recusar ao retorno, sob pena de demissão com justa causa. A não ser que ele, de fato, comprove que tem alguma situação que vai enquadrar na questão de auxílio-doença, algo do tipo, que aí tem que ir para o INSS para receber pela Previdência. Mas o empregado, estando nas condições normais de trabalho, ele não pode se recusar a voltar a trabalhar. Isso é uma discricionalidade da empresa. O acordo ele tem que ser pactuado. A empresa tem que concordar com o funcionário, dar um prazo de 2 dias para que ele decida. Pode ser formal, por escrito, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser por qualquer outra forma que o funcionário concorde. Não é obrigado que estejam se encontrando para fazer. Então, suspende o contrato de trabalho. Verificou-se a necessidade de que retorne, a empresa pode sim pedir a qualquer momento. Agora, não havendo a possibilidade, não havendo a condição por parte do empregador de suspender o contrato, ainda é facultado ao empregador a decisão mais trágica e mais drástica, que é a demissão. Sim. No caso da demissão, também eu posso, por exemplo, existe via de regra, em condições normais, voltando às aulas de química, nas CNTPs, né? Condições normais de temperatura e pressão. Nas condições normais de temperatura e pressão, existe um prazo, se não me engano, são 180 dias, né? Para que você possa recontratar. 90 dias para que você possa recontratar. Esse decreto reduziu, mexeu nesse prazo, não foi? Mexeu, o que é na verdade, excelente. Nas condições normais de temperatura e pressão, não se possibilita a recontratação no prazo de 90 dias como forma de
Existe uma presunção para que não se fraude ao fundo de garantia. Então, para evitar que o funcionário seja demitido, saque o fundo de garantia e volte a trabalhar normalmente... Aquele velho acordo, né? Aquele velho acordo. Existe a previsão de que ele volte, existe a impossibilidade de que se recontrate no prazo de 90 dias. Um dos fatores mais determinantes da Lei 14.020 é de que ele pode retornar, sim, a qualquer momento, até para que se preserve o emprego, e pode voltar em condições, inclusive, diversas de contrato. Ele pode voltar a trabalhar sob quaisquer novas condições contratadas. Qualquer por exemplo, novo regime contratual. Você era gerente de uma empresa, foi demitido, mas a empresa quer lhe recontratar como vendedor, com salário menor. Isso antigamente também era vedado, por uma questão da proteção, da irredutibilidade do salário, etc. Agora, existe sim a possibilidade de voltar em qualquer outra função, sob qualquer outro tipo de forma, contanto que as partes acordem. Agora, isso é bom que a gente sempre deixe bem claro para o nosso telespectador, é somente enquanto durar o período de calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro. Dos contratos de trabalho ocorridos, no caso das suspensões, das reduções, das demissões, que ocorram no período entre 19 de março e 31 de dezembro, caso não haja prorrogação. Caso não haja prorrogação, porque existe uma forte possibilidade, inclusive, de ser prorrogado. Existe. Né? Existe uma forte possibilidade. Agora, doutor Ramon, com relação ao direito dos empregados, ao direito dos trabalhadores, que no ambiente de trabalho ou fora dele, mas na vigência do contrato, seja contaminado com a Covid-19. Eu vi uma decisão recente, me corrija se eu estiver errado, eu vi uma decisão recente que considerou questão acidente de trabalho, considerou acidente de trabalho o caso de um funcionário que foi contaminado com a Covid-19. Como é que é essa questão toda? Olha, é bem complicado de se determinar como acidente de trabalho, em minha opinião, porque teria que se evidenciar... Mas essa decisão existiu, né? Só para a gente... Eu confesso que não conheço, mas é difícil de se comprovar que houve, de fato, a contaminação no ambiente de trabalho. Mas, assim, para efeito de lei, o tratamento da Covid vai ser como de qualquer outra doença. Ele vai ter que ir no médico, o médico vai ter que conferir, verificar que existe, de fato... Perdão, desculpa, não é acidente de trabalho, não. Doença ocupacional. Ah, tá. Doença ocupacional. Sim, acaba sendo uma doença ocupacional porque impede o exercício regular do trabalho. Nesse caso específico, o empregado vai conseguir usufruir todos os direitos previstos na CLT. Ele vai poder ficar em casa, por atestado médico, sem ter desconto, sem ter nenhum tipo de redução nos seus vencimentos. E passando esse atestado médico de 15 dias, caso haja um agravamento da doença, ou o médico entenda que seja superior a 15 dias, o segurado, o empregado, vai receber pela Previdência normal, como segurado da Previdência que é. Nós estamos conversando aqui no Paraíba Urgente deste sábado com o advogado Ramon Carvalho, ele é especialista em Direito do Trabalho. Eu vou fazer um intervalo muito rapidinho, na volta a gente continua com esse bate-papo aqui na TV Band de Manaíra. O intervalo é rapidinho, não sai daí, a gente volta em instantes com mais Paraíba Urgente. Muito bem, estamos de volta com o nosso Paraíba Urgente neste sábado, conversando com o advogado Ramon Carvalho, ele que é especialista em Direito do Trabalho e também atua na área de Direito do Consumidor. Direito Civil como um todo, né, doutor Ramon? Direito Civil como um todo. Pois é. E antes da gente retomar essa conversa, eu quero agradecer a você pela audiência, pela companhia, pelas mensagens que vêm chegando no WhatsApp. Eu sei que essa altura do campeonato tem muita mensagem chegando, tem muita pergunta chegando. O problema é que eu, infelizmente, não vou poder fazer a sua pergunta, sendo muito honesto, muito sincero com você sabe que eu sempre sou, mas esse programa é gravado. Eu estou gravando numa quinta-feira de manhã esse programa, então eu não tenho como fazer a sua pergunta neste momento ao doutor Ramon. Mas eu quero agradecer imensamente a cada uma que manda mensagem. Quem me acompanha sabe que eu respondo todas as mensagens. Obrigado mesmo de coração a cada pergunta, a cada interação. E aos que andam perguntando, que sempre perguntam, Cacá, quando é que o Paraíba Urgente volta? De segunda a sexta, ao vivo, em breve. Em breve. Aguarde, a gente vai trazer boas novidades aqui. Eu sempre digo, está mais perto do que longe e está mesmo. Fique acompanhando a programação da TV Band de Manaíra, que boas novidades virão nos próximos dias. Doutor Ramon, o senhor fala de direito do trabalhador, mas o senhor também atua, como eu falei, em direito civil, direito do consumidor. E tem algumas questões muito pertinentes com relação a isso, que dizem respeito à questão das viagens. Teve muita gente que, quando estourou a pandemia, teve que suspender viagem, teve que cancelar a viagem, e aí criou um problema sério com passagem, com hospedagem, com traslado, uma série de coisas que já ou foram pagas ou estão sendo pagas e não vai ter como usufruir. Tem uma pessoa
do meu convívio, estava com a viagem programada, por exemplo, para a Patagônia, estourou a pandemia, estava com tudo pago, a viagem foi suspensa, só Deus sabe quando é que essa pessoa vai viajar de novo. E eu queria que você falasse os direitos desse público, doutor Ramon. Existem, na verdade, duas medidas provisórias. Uma para aviação civil e outra para a questão dos eventos, concertos, shows. Inclusive que engloba não só reservas, mas, por exemplo, quem tem programado um casamento para esse período da pandemia, quem tem programado uma formatura. Então, vamos dividir em duas partes. Vamos falar dessa história primeiro das hospedagens, a gente parte para os eventos depois. É a mesma medida provisória. Entendi. Ela engloba exatamente todas as situações de forma equivalente. Então, o que ocorre? A medida provisória determina que não vai haver o reembolso das pessoas que tiverem contratado eventos, shows, concertos, reservas de hotel para o período da pandemia, ou seja, 19 de março, 31 de dezembro, que esse reembolso só haverá caso as empresas que ofertaram os eventos, os shows, etc., não conseguirem remarcar isso, ou não derem a possibilidade de utilizar o crédito. Ou seja, se você teria uma hospedagem na Patagônia marcada para julho de 2020, a empresa de hotel, não no caso da Patagônia, mas tem que ser dentro do território brasileiro, se ela conseguir te possibilitar a remarcação... Agência de turismo, foi para uma agência. De turismo, bem... Se ela conseguir te remarcar para o ano que vem, respeitando a sazonalidade e as margens tarifárias, você vai ser remarcado e você não pode pedir o reembolso. A lei determina, na verdade, que vai Agora, haver... precisa haver a remarcação? Porque, por exemplo, no caso dessa pessoa, a viagem não está remarcada, não tem data. Essa é a questão. Eles teriam um prazo, por lei, de 12 meses a contar do dia 1º de janeiro de 2021 para remarcar. Se eles remarcarem, no caso, em um ano, a partir do final da calamidade, não haverá o reembolso. Só haverá o reembolso em caso estrito da empresa, de fato, dizer que, olha, fechamos as portas, não temos como operar, não vamos ter como te remarcar, não existe mais a capacidade material de se produzir o evento. Não sei, se você comprou uma viagem para o Natal, para uma coisa mais específica, não sei, mas... Vamos colocar um exemplo prático aqui. O cidadão comprou uma passagem, comprou hospedagem, deixou tudo pago para passar São João em Campina Grande e não teve. Pronto. A empresa vai ter até o ano que vem 12 meses para remarcar, no mesmo período de sazonalidade. Se ele remarcar no ano que vem, você não tem direito ao reembolso. Essa é gravíssimo, né? Porque para o consumidor, por exemplo, se você gastou 100 mil reais para fazer um casamento agora em julho, a empresa vai ter um ano a partir de 1º de janeiro para remarcar seu casamento. O que é, em minha opinião, muito temerário. E é um prazo muito extenso, é um prazo muito longo. Até em um ano tudo acontece. No texto da medida provisória até fala que esse comércio movimenta 936 bilhões de reais e gera 25 milhões de empregos diretos. Então, assim, é de fato uma medida provisória que ocorreu, que se converteu em lei, inclusive, que veio no sentido de proteger a empresa, proteger o comércio e proteger, de fato, a economia. Ela é uma medida que é mais danosa do que o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, nesse caso, ele vai ficar, sim, prejudicado em detrimento da economia nacional. É bom que se registre no setor de eventos, inclusive, esta semana já começou a flexibilização dos eventos em Campina Grande, limitada a 30% do público, uma série de protocolos. O que vale dizer também que se a empresa decidir remarcar por agora, se houver possibilidade sanitária, financeira, econômica, de remarcar o evento para agora, isso também, o acordo entre as partes, ele pode ser feito. E precisa do acordo, porque imagine você que a casa de eventos, por exemplo, um casamento, a casa de eventos tem capacidade para 1.000 pessoas, e vamos dizer que eu tenho um casamento de 1.000 convidados, né? E eu não posso chamar os 1.000 convidados, eu tenho que limitar a 300. Então, eu vou ter que desconvidar um monte de gente e ter que negociar com a casa de eventos. Perfeito. Né? Porque... Mas é prerrogativa dela, em todo caso não haja a pactuação de um acordo que seja remarcado para o ano que vem, nas mesmas condições, respeitando-se a sazonalidade contratada. E aí no acordo tudo cabe, né, doutor? Tudo cabe. Inclusive até benefícios. Tem algumas empresas que estão até remarcando, dando brindes, dando outros serviços contratados. Afinal de contas, assim, a empresa tem que se manter no mercado. Então, se ela também for extremamente... como posso falar? Se ela não tiver uma relação boa com os clientes, ano que vem ela não vai estar no mercado mesmo. Ainda dentro da área do direito do consumidor, eu vou colocar uma outra questão, saindo um pouquinho de shows, de eventos, de passagens. Uma outra questão que está pegando muita gente, questão de mensalidades escolares. Perfeito. Né? Questão de mensalidades escolares. Foi aprovada pela Assembleia um projeto de lei que dá o desconto, né, das mensalidades conforme a quantidade de alunos, se a escola está oferecendo aulas remotas, se não está. Lei essa que foi questionada na Justiça, está suspensa e tudo mais.
Também na base do acordo funciona? É possível um acordo? Como é que o pai ou a mãe que está nos assistindo nesse momento e pode, de repente, tentar ainda repactuar isso, já que não tem a menor perspectiva de retorno às aulas? A mesma coisa dos eventos. Assim, o ideal é que se procure as empresas, procure as escolas para fazer um acordo, porque, de fato, por lei, a lei também não é tão benéfica para o aluno assim. Ela prevê que se o aluno tiver aulas telepresenciais, se mantiver um mínimo ali do funcionamento, o desconto chega a 20%, 25%, 30% no máximo. O que, em minha opinião, também é muito pouco. Lei essa que, repito, está sendo questionada na justiça. Está sendo questionada. Está suspensa. Ela está Ela está com a vigência suspensa, por enquanto, até a determinação da ação direta de constitucionalidade. A questão é... Que é o famoso julgamento do mérito. Isso. Então, assim, por enquanto tem que aguardar ainda para saber como vai se determinar de forma efetiva a questão das escolas, mas o recomendável nesse período é que as escolas procurem também os pais e tentem flexibilizar esse pagamento, principalmente por meio de parcelas. Se divida isso daí, até porque agora é agosto, outubro, agosto, já começa as matrículas do ano que vem. Então, existe uma determinação de que os alunos têm que estar em dia, para que a escola consiga refazer a matrícula, etc. E aí é um problema sério, porque aí a gente volta para o primeiro item da nossa conversa, que é a história de suspensão contratual, de demissões. Inclusive, essa semana, eu dei a informação na Rádio Band News essa semana, de que a senadora Daniela Ribeiro vai relatar um projeto de lei que está em tramitação no Senado, que pretende dar um socorro exatamente às escolas particulares, às instituições de ensino que foram prejudicadas. Muitos pais, sem condições de pagar as mensalidades, acabaram rescindindo os contratos, acabaram tirando seus filhos das escolas, tiveram que demitir muita gente e, para não fechar, vai ter que ter um socorro aí para esses estabelecimentos. Inclusive, a educação ela é dever do Estado também. Houve socorro em diversos setores. Os bancos tiveram socorro, as companhias aéreas tiveram a prorrogação de um pagamento de 418 milhões, que eles pagam daquelas taxas alfandegárias. Quando você viaja, a empresa aérea paga ao governo do Estado, ao governo da União, aliás, uma tarifazinha por cada passageiro, por cada voo. Então, todas as empresas que compõem serviços essenciais, como saúde, educação, segurança, tem que ter esse suporte do governo para que funcionem. Até porque... Você falou em bancos também, houve suspensão no pagamento de prestações de financiamentos imobiliários. Inclusive, existe uma medida provisória específica para isso. Todas as pessoas que tiveram seus contratos de trabalho suspensos, reduzidos, ou de alguma forma alterados, ou demitidos no período da pandemia, existe uma obrigação das empresas de mútuo, né, que são os contratos de empréstimo, como carro, imóvel, a refazer o financiamento, a refazê-lo postergando o pagamento para, salvo engano, 90 dias, que seja refeito, que o período da pandemia do decreto seja recontabilizado para fins de refazimento do contrato no valor total, seja excluído juros, correção monetária, ou seja, esse socorro tem que vir para as escolas, para as instituições privadas, para as companhias aéreas, mas também está vindo para o empregado. Se ele tiver sua jornada de trabalho suspensa, alterada, se for demitido na pandemia, ele tem o direito, sim, mediante a Lei 14.020, de procurar a prorrogação também dos seus contratos de empréstimo. Está com casa financiada, está com imóvel financiado. Também não esse socorro tem que vir para todas as esferas. Uma questão que está muito polêmica aqui na Paraíba é a história dos empréstimos consignados, né? Servidores públicos municipais, servidores públicos estaduais, leis foram aprovadas nesse sentido e prefeitura e governo estão cumprindo, mas o problema é que o desconto não é feito no contra-cheque, mas os bancos estão fazendo desconto direto na conta do servidor. E isso está gerando uma confusão danada. No seu entendimento, isso é legal, isso não é legal? O que pode ser feito? A própria medida provisória que se converteu em lei trata também dos empréstimos consignados e fala que, havendo-se a suspensão, a alteração do contrato de trabalho... Agora, assim, o problema é que, na verdade, não houve muita alteração disso para os servidores públicos. Então, de fato, não existe nenhum fator impeditivo para que ele continue pagando os empréstimos consignados de forma natural. Agora, ocorre que alguns servidores públicos também são prestadores na rede privada, para empresas privadas. Então, nesse caso específico, ele não pode ter o empréstimo jogado para a sua conta poupança, pessoa física, e fora do contrato de trabalho, fora do regime seletista. Até porque o contrato do empréstimo, ele é muito claro, né? É descontado pelo empregador e não do banco direto na conta. Isso já dá uma margem, né? Perfeito. Isso já dá uma margem para se questionar. Não, isso, claro. Assim, qualquer tipo de alteração, principalmente com o empréstimo consignado, ele é ligado diretamente ao fato do empregado estar vinculado à administração pública direta ou indireta.
Então, de fato, eu não vislumbro nenhuma possibilidade do banco fazer o desconto, porque não há o repasse da União, para que seja retido na fonte direto da conta da pessoa física. Eu acho que isso é atitude ilegal. Então, a orientação que você dá para o nosso telespectador, que é servidor público municipal ou estadual, é procurar um advogado, caso isso esteja acontecendo. Procurar inicialmente o PROCON ou, caso deseje, procure os juizados. Procura primeiro o PROCON e depois os juizados, né? Pequenas causas? Isso é pequenas causas, não? Depende do valor. Se for até o limite de 27 salários mínimos, vai para o juizado. 27 salários mínimos? Isso. São 27 mil e qualquer coisa. Salário mínimo é 1.045. Hoje deve estar cerca de 31 mil. Mais ou menos 31 mil. Para a gente finalizar, doutor Ramon, voltando à questão do cancelamento da suspensão contratual, sabendo que o empregador ele pode voltar a qualquer tempo e de qualquer... no caso da demissão, volta sobre um outro regime. O caso, o mesmo regime. O caso do empregador que teve o contrato suspenso, pode haver mudança no regime, no retorno ou não? Pode. Não, nesse caso não. Não. Só no caso das demissões pode haver uma recontratação de forma diferente. Mas no caso das suspensões, não. Muito bem. Muito bem. Conversamos, portanto, com o doutor Ramon Carvalho. Ele é advogado, especialista em direito... Eu dizia direito trabalhista, mas vou dizer direito civil, porque o homem domina direito trabalhista, o homem domina direito do consumidor, o homem é craque no assunto. Doutor Ramon, obrigado pela presença aqui no nosso Paraíba Urgente. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Boa noite, Cacá. Eu que agradeço a oportunidade de vir para esclarecer a população e... boa noite para os espectadores. Obrigado, doutor. Um abraço para você. Para você de casa, boa noite. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Vem aí o Jornal da Band. Não esqueça, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Não esqueça também que a Band na Paraíba é a TV Manaíra. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara, se proteja, se cuide, álcool gel, mãos limpinhas, aquela história toda. Até sábado que vem, bom final de semana. Tchau.